Mais um EurekaCast no ar. E hoje nós trouxemos uma pessoa que com certeza tem a vida muito mais santa que a nossa. Realmente, Alexandre. Fala para nós aí, William, a ficha técnica do convidado de hoje. O convidado de hoje, ele é economista, formado na FIRB de Andradina, foi professor universitário, teólogo, ele é pastor da Igreja Batista Central, é capelão voluntário do PM de Cristo. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do pastor Paulo Amaral dos Santos. Pastor Paulo, boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Tudo jóia? Que prazer estar aqui com vocês. Muito grato pelo convite. Tá certo. Pastor Paulo Amaral dos Santos. Pastor Paulo Amaral dos Santos. Pastor Paulo, é uma honra para nós, né? Convidamos o senhor de pronto nos atendeu, acreditou no nosso projeto, no EurekaCast, né? Que na região aqui, talvez um dos poucos, ou sei lá, o primeiro, não sabemos, né? Mas é um projeto que a gente visa trazer, pastor, as pessoas, dar visibilidade para o pessoal do interior, né? Porque quando a gente pensa em podcast, é mais para capital, tal, aí temos pessoas aqui como o senhor aqui no interior e acaba dando essa visibilidade. Mas vamos lá, pastor, o senhor nasceu em qual cidade? Eu nasci na grande cidade de Três Lagoas. Sim. Que ano? Vila Piloto. 1963. Mas como... Já estou com 60 anos, já estou usando meu cartão de estacionamento, usando os caixas preferenciais nos mercados. Mas qual que é essa história aí de o senhor ter nascido ali em Três Lagoas? O pai do senhor veio trabalhar na usina? Barrageiro. Era barrageiro. Barrageiro, trabalhou na usina de Jupiá. Aí ele foi transferido para cá, nós chegamos aqui em junho de 69. Cheguei aqui com 7 anos de idade, aliás, 6 anos de idade. E fiquei aqui, passei a minha vida aqui. Só que depois que eu me casei, eu trabalhava... O último trabalho meu aqui foi na sorveteria Shalom. Shalom. Eu não sei se é do seu tempo. Ficava onde? Ali do lado do Pinguim, ali naquela ala. Bazar Pinguim. Não é da sua época. Eu lembro da sorveteria, do nome, né? Sorveteria Shalom. Me ligava. Então, eu estudei aqui a vida toda, trabalhei aqui, fui bancário, trabalhei no Banco Real, trabalhei na Andrade Gutierrez, né? Cria daqui mesmo. Trabalhei em lojas, no escritório, na parte burocrática, né? E me casei aqui, só que quando eu tinha 1 ano e meio de casado, estava lá trabalhando com meu pai na sorveteria Shalom, Deus me convocou para o ministério. Calma aí, né? Vamos chegar no ministério. Então tá, o senhor passou a infância, né? Três Lagoas, depois veio para a ilha, né? O pai barrageiro. Foi transferido para cá. Pai barrageiro. Quando o senhor chegou aqui em Ilha Solteira, já estavam as casas prontas já ou estava em construção? Não, estava em construção. Estava em construção. Não existia nem a Avenida Brasil ainda. Eita. Mas que passeio que o senhor foi morar hoje? Na nome nessa época? Primeira viela do Cuiabá, ali atrás do Banco do Brasil. Na primeira viela. Poxa, bem no centro ali da cidade. Eles estavam construindo a caixa d'água, construindo aquele reservatório ali onde tem o balão. Mas não tinha caixa d'água ainda? Não, estava em construção. Que ano foi isso aí? 69. 69. A caixa d'água de que ano, mais ou menos? Que inaugurou, eu não lembro, mas a gente já morava aqui quando inaugurou. Quando inaugurou. E as máquinas trabalhando, né? E fazer aqueles morros de terra, e a gente, moleque, ia brincar em cima dos morros. Quantos irmãos, senhor? Nós somos em 4. 2 homens e 2 mulheres. O senhor é o mais velho, o mais novo? Não, eu sou o segundo. Eu tenho minha irmã mais velha. Sim. Eu, meu irmão e depois minha irmã caçula. Eles moram aqui na ilha? Todos os 4. Os 4 moram aqui. Eu fiquei 24 anos fora, né? Sim. Então o senhor pegou a cidade lá no comecinho mesmo. Bem no comecinho. Ilha Solteira vindo praticamente do zero ali, né? Eu fiquei surpreso quando eu soube que ia sair uma avenida aqui, que é a Avenida Brasil. Avenida Brasil. Sério que vai sair uma avenida aqui? Sim. Precisou desapropriar alguma coisa para sair ou ela era... Não, ela já tinha aquela estradinha de terra, né? Sim. Estava na terra. Eu não notava, mas já estava... Já tinha a intenção de... Inclusive já tinha
Ela era terra, Era né? terra. Mas já estava nascendo, assim, Sim. já havia trânsito ali. Mas como estava na terra, criança, eu não notei que ali seria uma... Uma curiosidade, né? Sim, quando a cidade começou essa questão de escola, a pessoa estudava onde? Ou já a cidade já começou, já deu tempo de fazer escola para criançada? Eu Como é que foi? estudei, a princípio, estudei ali no Urubu, né? Já estava Já estava pronto, pronto, já. já estava Sério, pronto. fez que sério lá no Urubu nessa época. Primeiro ano, Primeiro ano já ali. primeiro ano. Eu fiz o prezinho lá na Filha Piloto. E aí, como nós viemos no meio do ano, eu fiz só meio prezinho, né? Porque aqui eu fiquei meio ano sem estudar. E aí eu já entrei no primeiro ano, na primeira série, ali no Urubu, professora Dulcinéia Rubio. Eu lembro o nome da professora. Lembro o nome da primeira professora, né? Eu lembro o nome da minha primeira professora porque ela era minha vizinha. A gente morava em Euclides da Cunha Paulista, ali no interior, perto de Primavera. E ela ia lá me dedar para minha mãe. Eu não lembro o nome dela. Você não podia fazer nada. Aí ela chegava lá na cerca lá e me dedava, ó, aprontou lá, aí, ó. Aí o couro comia. Pensou. Como é Interessante. que era a vida nessa época aí, aqui em Solteiro? O pessoal do Brasil todo, né? Os barrageiros Sim. de cada canto. A Ilha Solteira naquela época tinha cerca de 40 mil habitantes, né? Porque tinha Já muito. 40 mil mais do que Naquela, hoje. mais que hoje. Mais que hoje. Porque tinha muito trabalhador de fora, né? Aqui onde é a Unesp, ali na parte de trás, onde tem ali entre o Ângulo e a Unesp, tinha ali um grande alojamento. Ali devia ter milhares de homens ali. Muita gente. Aqui parecia um formigueiro. Muita gente. Papa fila, pegando Papa fila. Pô, eu também andei de papa fila, né? Quando eu trabalhava em Três Eu Irmãos. cheguei aqui no finalzinho, eu vi o Papa Fila bem no final. Cheguei em 90 aqui na ilha, né? Cheguei a ver as histórias do Papa Fila. Uhum. Para quem não sabe, conta aí pro pessoal de casa, para quem não sabe o que era o Papa Fila. Uma carreta, só que na parte de trás puxado por um cavalo mecânico, né? Sim, E a parte de trás, ao invés de ser carga, era tipo um ônibus mesmo, né? acoplado Nesse cavalo mecânico, né? A diferença de um ônibus era que era banco de madeira, né? Era bem desconfortável, Aí ele passava na avenida pegando um pessoal. pegando o pessoal. E tudo de banco de madeira com estrutura de ferro, duro demais, né? Só que teve uma época quando eu trabalhava em Três Irmãos, eu morava em Ilha Solteira, trabalhava na Andrade Gutierrez e fazia faculdade em Andradina. Então eu fazia esse triângulo, né? Então eu dormia de meia-noite e meia, mais ou menos 5 da manhã, né? Você trabalhou na Andrade Gutierrez? Trabalhei. Fazendo o que lá? Trabalhava hoje chama de TI, né? No centro de informática ali. O duro era bem moderno. Ah, sim. Que era o computador daquela época. O HD tinha, se não me engano, na época era 4 megabytes Nossa. Meu pai do céu. e ficava à parte em cima da mesa aqui. Era uma Um peça, hardware, né? Uma peça à parte. era uma peça à parte, bem grande aqui, e tinha, se não me engano, 4 megabytes. Só para armazenar documento, né? Aquilo lá, na época, falava, armazena o mundo aí. Sim. E assim, armazenar porque não era nem Word na época, né? Tinha DOS. um DOS. Seria o DOS. DOS, não existia Windows. Não tinha, né? O Windows Tudo no era comando. Era Tudo no comando. Você tinha que escrever o comando que você queria, né? Era bem interessante. Tinha que exercitar a cabeça, né? Hoje é só no clique, né? Legal, hein? Então, o senhor ali trabalhou na Andrade Gutierrez com qual idade ali? Por volta dos... 23 anos eu entrei lá, porque antes eu estava ali no Banco Real, entrei no Banco Real com 20 anos de idade. Com 23, eu pedi demissão para ir para... Fazer o que no Banco Real? No Banco Real, passei por quase todas as sessões ali, inclusive caixa. O Banco Real chegou, ele fechou, né? Fechou. Não existe mais. Foi incorporado, né? Não existe Foi mais. incorporado, se não me falha a memória, ele foi incorporado pelo Banco do Brasil. O Real? Interessante que quando Onde era o Real aqui na ilha mesmo? No Bradesco ali. O prédio. É verdade, o Bradesco fechou mais ou menos em
Não lembro. aqui na Não ilha. lembro. Eu lembro do Banco Real. Então, quando eu vim pra cá já não, Não, tinha eu mais. lembro. Agora, um episódio que aconteceu ali no Banco Real, que eu era caixa, né? Estava trabalhando ali no caixa, eu gostava de ser caixa. E aí o tesoureiro, que é o meu chefe, pediu para eu ir almoçar no horário que não era o meu. Eu fiquei contrariado. Não queria ir naquela hora, eu queria ir no meu horário, né? Certo. Porque você tem uma rotina, né? Até o próprio organismo, né? E aí eu fui, tem que obedecer, né? Aí quando eu ia voltando de bicicleta, alguém gritou para mim na rua assim, ó, assaltaram o teu banco lá, assaltaram o teu banco. O que eu vi tava muita gente. Bandido tinha entrado ali, atiraram para tudo que é lado. No Banco Real. Que ano que era? Mais ou menos. 86, acho. 86, se não me engano. Assalto ao Banco Real em Ilha Solteira. Vamos para memórias. Essa Você foi para o almoço? Foi no almoço, na hora que eu estava no almoço, a agência foi assaltada. O vigilante faleceu. Atiraram no vigilante. Quando ele foi reagir, mataram ele. Mas deram tanto tiro na agência que teve que rebocar as paredes de novo. Você não lembra o nome do vigilante, né? Não lembro. Um cliente levou um tiro no pé. O caixa que eu trabalhava, o vidro foi estilhaçado na bala. Quantos indivíduos, mais ou menos? A gente não sabe, mas acho que uma meia dúzia, mais ou menos. E encapuzado? Não sei, Não sabe dizer se estava encapuzado. Só sei Chegou que a levar dinheiro? Levou. Levou. E olha só que detalhe. Houve uma troca de tiro ali com a polícia militar, só que acabou a munição. Essa foi a história que eu ouvi, porque eu não estava presente. História. Acabou a munição e os próprios policiais tiveram que ajudar a levar o dinheiro. Um amigo meu, que é lá da igreja, inclusive, ajudou a levar o dinheiro pro carro. Teve que ajudar o malote para encher, senão corria o risco de morrer. Corria o risco, então teve que ajudar. Nessa época tinha inspetoria aqui na ilha, não tinha? Tinha inspetoria já ou ainda não tinha mais? Não lembro, mas não lembro. Sim. Então teve um policial que meses depois ou anos depois, não sei, ele faleceu e dizem que foi consequência de uma coronhada. Ele tomou no dia desse assalto. Então foi muito. Quando o senhor chegou lá no banco, qual que era a cena? Como é que Não, olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando eu estava voltando para o banco de bicicleta, alguém gritou que tinha assaltado o banco. Eu não cheguei na agência, eu voltei para casa passando mal, né? Que aquilo me fez muito mal. Eu lembro que eu deitei lá no tapete da sala de casa e fiquei lá até voltar ao normal. E como eu não estava, aí quando a poeira baixou, aí chegou, não sei se chegou o restante da polícia, eu não sei, eu sei que chegaram à conclusão que os bandidos teriam me levado. Porque eu não estava. Eu não estava na agência. Eu estava em casa, passando mal, né? E aí o pessoal chegou à conclusão que eles tinham me levado. Chegaram na sua casa ali. Aí depois eu cheguei lá, né? Mas foi bem interessante eles terem achado que tinham me levado. O senhor sabe dizer se depois foi preso alguém desse assalto? Foi. O pessoal era da ilha mesmo? Não era da ilha. Não. E eles foram reconhecidos, alguém lá reconheceu que dias atrás eles entraram na agência olhando para tudo que era. Naquela época não tinha porta giratória. Não tinha câmera também. Não tinha câmera, não tinha porta giratória, era aberto o vão, assim, né? E como é que era o cofre? Tinha cofre? Tinha cofre e tal. E ali perto de vocês, ali no caixa, ficava uma quantidade boa de dinheiro? Ou tinha um esquema de... Não, a gente ia recolhendo. Ia recolhendo dinheiro. E hoje também tem um sistema de... O cofre, ele abre periodicamente, né? O seu próprio sistema, né? Mas naquela época não, o tesoureiro estava com a chave na mão. Aí chegava lá, rendia o tesoureiro,
Sim. Histórias do assalto do Banco Real Ilha Solteira. 1986. Isso é mais uma que eu não conhecia, Alexandre. E aí, Sabia dessa? Não, essa daí. Eu tinha 5 anos de idade na época, eu mudei pra cá em 90, pra você ter ideia, nem aqui na ilha eu não morava. eu pedi demissão para ir para Gutierrez, aí houve um comentário que eu fiquei abalado com o assalto e fui para Gutierrez, mas na verdade nem foi isso. Eu fui para Andrade Gutierrez para trabalhar mais e ganhar menos. Ah, tá. Mas por que eu fiz isso? Eu estava ali na agência do Banco Real e todo mundo ali reclamava de tudo. De salário, de trabalho, de tudo. Todo mundo reclamando. E eu fui para um posto avançado lá na Andrade Gutierrez. Lá na Andrade Gutierrez, todo mundo elogiava a empresa. Eu falei, não, peraí. Aqui todo mundo elogia a empresa, funcionário elogiar a empresa é coisa rara, né? Aí eu falei, quero ver esse negócio de perto. Pedi demissão e consegui um trabalho lá. Na verdade, você vai mudar o ambiente, né? Queria mudar o Apesar de gostar muito de ser um bancário, tanto é que fui bancário depois mais 2 vezes, Naquela época, bancário ganhava bem, não ganhava ou não? bem mal. Era mal? Era mal o salário? Não Só era. falando que na década de 90, engenheiro trabalhava em banco porque engenharia não dava dinheiro, que nem, por exemplo, Não, trabalhar em banco. isso o banco do governo sim, né? Mas ó, vocês não vão acreditar, mas eu já ganhei 1.800.000 por mês. De cruzeiro, né? Cruzeiro. Hoje convertendo, daria o quê? Eu lembro que na época o salário mínimo era bem menor que hoje, né? Eu lembro nas campanhas aí políticas, tinha político aí, candidato a presidente, que ele falava assim, meu objetivo é que o salário mínimo seja $100. $100 hoje é o quê? 500? 15 Né? Então o salário mínimo extrapolou bem, né? É. Mas eu lembro que na época eu ganhava em torno de 3, 4 salários mínimos. Então não era grande coisa, não. Não, mas 3, 4 salários mínimos era solteiro, né? Quando estava no Banco Real era solteiro ainda. Solteiro. Camarada solteiro, 3, 4 salários mínimos, tava bom. Não era ruim, não. Chegou a construir um patrimônio nessa Até... época de casar, trabalhando, né? Sim. Pessoal, O Nunes, eu paguei muito caro por jovem, você sabe que não tem muito juiz, né? Mais do que isso, eu ganhava quando eu era microempresário, estava ali na sorveteria com meu pai. sim. Ali, A sorveteria era seu, Era seu era. Então ele tinha uma parte do sorvete e eu a parte de picolé. No final, ele passou tudo para mim, né? Aí eu devolvi quando eu fui embora. Mas ali sim eu ganhava bem. Ali eu ganhava, na época, em torno de 10 salários mínimos. Porém, eu não passava vontade de nada, né? Tudo que eu queria, eu comprava. Aí, o que aconteceu? Não fiz pé de meia. Torrava tudo. Torrava tudo. A sorveteria Shalom fechou em que ano? Lembra, mais ou menos? Não, porque eu fui embora para estudar em 98. Fevereiro de 98. Meu pai continuou tocando sozinho. Só que meu pai desistiu de vez quando chegaram lá 2 indivíduos, botaram revólver na cabeça dele. Mais um assalto. mais... E o pessoal fala que hoje é perigoso, pode ver, né? Sim, Lá no isso passado tinha uns assaltos também, né? Sim, isso há 30 anos atrás. Talvez hoje, talvez é uma percepção que eu tenho, né? A mídia social, a imprensa, esse negócio da notícia rápida, a internet, dá a impressão da gente estar num mundo muito mais perigoso que 30, 40 anos atrás. Mas só que a notícia hoje corre muito rápido. Sim. Meio de comunicação veicula Sim. só esses noticiários, mas... Tá cheio Então, aí meu pai desanimou, sabe, depois desse assalto. de trabalhar com sorveteria. Aí alguém lá de Rio Preto veio, comprou a sorveteria inteira e levou. Levou pra lá. E aí, depois disso, o seu pai passou a atuar em que área? Não, ele é aposentado, né? Ele já era aposentado. Aí só encerrou ali as Sim, atividades como empreendedor. sim. Quando menino aqui na ilha, eu vendia sorvete. Eu lembro da sorveteria Shalom. Talvez Você deveria vocês entregavam carrinho pro pessoal vender na rua, pro molecado? Sim. Talvez eu tenha vendido sorvete na sorveteria Shalom. Sim. Vendia para marrom glacê ali, do seu Zé. Uhum. Na época de mim, talvez. Eu estou tentando puxar na memória aqui. Ver se eu lembro. Você lembra? Eita. Aí a vida foi passando.
né? Foi Aí passando, estava fazendo economia em já, Andradina, eu tinha feito já, né? tinha Já feito tinha economia. terminado a economia. Interessante que eu fiz economia sem gostar de economia, fiz porque eu não queria parar de estudar, não queria fazer engenharia, que é o que tinha aqui. Acabei fazendo O economia banco influenciou, às vezes ter trabalhado em banco e tal. pouco, mas nem tanto. Mas para não parar de estudar mesmo, né? Sim. E mesmo não gostando de economia, anos depois eu acabei sendo professor contratado pela UFMS para trabalhar na área de economia. Trabalhei, fiz um contrato por um ano, aí o contrato foi renovado, trabalhei mas quase outro ano, porque aí eu pedi demissão, porque eu já tinha terminado o curso de teologia, e aí eu assumi, eu vim para Andradina para trabalhar como Qual foi a pastor. experiência como professor? Olha, me ajudou demais no ministério pastoral. Mas, assim, penso assim, no sistema de ensino, de educação dos alunos, o que o senhor acha dessa profissão de professor? Olha, Difícil, fácil? conhecendo eu não queria falar mal, né? Mas conhecendo a universidade pública nos bastidores, Sim, se eu tivesse grana para manter um filho numa faculdade particular, eu partiria para particular. Certo. aparelhada demais, né? Tá Muito aparelhada, aparelhada tá. com um viés ideológico. Sim, E sim, não deveria ser, né? não deveria, não Deveria deveria. ser uma instituição voltar Isso independente. que ano que o senhor deu aula na Federal? 2000 e 2001 e 2000, e pedaço de 2002. Naquela época já tinha Foi a época que eu cursei faculdade. É, Na verdade, eu entrei em 2003. 2003 e já tinha muito essa questão. e um susto que eu tomei, porque eu tinha 4 salas de 50 alunos, né? Primeiro ano de Direito, primeiro ano de Administração, segundo ano de Administração e segundo ano de Ciências Contábeis. Sim, Eu ministrava na área de Economia, né? Certo. E para mim, na minha cabeça, os melhores alunos estavam ali na Universidade Federal, Federal. estadual. Eu não sei se é a realidade em todas as universidades, mas eu percebi um despreparo muito grande ali. Eu nunca tinha dado aula na minha vida, é a primeira experiência minha. Então era para ser assim, muito mamão com açúcar, né? Sim. Porque eu não tinha experiência como professor. Mas mesmo assim o pessoal falava, professor, vai mais devagar, não estou entendendo. Você dava um trabalho em grupo, um texto para eles lerem. Um dia alguém me perguntou, está escrito aqui? Paulo, eu vou dizer uma coisa, viu? Daquela época para cá, está cada vez pior. É o que a gente Misericórdia. escuta dos professores universitários, Alexandre. Tá declinando. Eu fiz engenharia civil, sou formado em engenharia civil pela Unip. E estudei em São Paulo, aí fui transferido para Araçatuba e terminei em Araçatuba. No final das contas, eu passei por 3 campos. Mas teve gente sentada do meu lado que não sabia a regra de 3, fazendo engenharia. O camarada está sentado aqui fazendo engenharia e não sabe a regra de 3. Então, infelizmente, no Brasil acho que só piorou do tempo que o senhor foi professor. O pessoal, tem muita gente eu não lembro agora o termo, acho que é analfabeto funcional. Nossa, alfabeto funcional. Exato. Você lê, você sabe ler, mas você Isso. não Eu interpreta. interpreto o texto, exatamente. É igual a criança, né? A criança sabe falar. Isso. Né? E ler. E ler, às Mas vezes, ela não né? interpreta Algumas- profundamente. E é um alfabeto funcional, né? Sabe, sabe ler o que está escrito, mas não sabe interpretar. É uma realidade. Desenvolver o raciocínio. Essa é a... Na minha época, bom, não sou velho, né? Acredito que sou jovem aí, fazer 39 anos, mas assim, eu me lembro muito bem que na minha época, se você não desse conta das matérias, era reprovado. Era reprovado, se não desse conta de matéria, inclusive era reprovado por falta. Hoje, devido às políticas públicas e tudo mais, há uma complexidade tão grande de se fazer isso, né? E isso daí acaba, queira sim ou queira não, esbarrando lá na universidade.
É uma realidade. Tá? A base precisa ser bem feita. A né? base ela tem que ser bem feita. E o que é triste é que existe sim recurso, existe bons profissionais, sim, na ativa, só que a maneira como o sistema funciona são legislações que vêm de cima para baixo, e aí não se trabalha aquilo e gera esse problema. E tem aquela tal história, né, de que não é interessante para muita gente que o povo seja culto. né? Não, na verdade, o modelo educacional brasileiro ele tem como princípio preparar para o mercado de trabalho. É isso, é preparar a pessoa para sair dali a um mercado de trabalho. E aí, nesse meio, se perdeu muita coisa. Exatamente. Aí, na sua época, acredito, Paulo, na sua época, a época da minha mãe, se conversar com outras pessoas, a época do Alexandre de infância, era aquela matemática, era sistematizado, tinha que sair sabendo aquilo e interpretando. Hoje já não se tem mais isso. Não é mais necessário. Tirou-se dos professores o poder, né, vamos dizer assim, de vetar ali a aprovação do aluno. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode causar até revolta em algumas pessoas. Mas eu tenho saudade da época do regime militar. Não considero ditadura militar, regime E não militar. foi ditadura militar. Regime militar. Naquela época as coisas aconteciam, tinha ordem, né? Tinha ordem. E a gente não concordo com correção física hoje, não Sim. concordo. Mas eu ainda peguei a época que o professor castigava aluno. Eu nunca fui castigado, nunca. Já. Porém, um dia a professora mandou um livro no aluno, ela errou, pegou bem no meu rosto. Você sabe que essa professora que eu falei, né, que eu falei que a gente não esquece o nome Aham. das professoras, ela me colocou ajoelhado atrás da porta, pega a tampinha de garrafa, pega uma madeira e você prega ela invertida. Faz um tapetinho. Misericórdia. E eu fiquei ajoelhado atrás da porta lá. Quanto tempo? O pior não é isso, o pior é que chega em casa, fala ia lá na cerca, chamar a minha mãe e falou, ó, ficou de castigo lá, você acha que... O que vocês acham que minha mãe fazia? Ia lá reclamar com a professora? Mas você, Nada, era uma surra. você é muito novo para ter pegado essa época. 43. Eu não posso falar aqui nomes, mas conheço um professor aí que ele teve uma professora, aqui ele é solteira, que quando ele, depois de adulto, casado, pai, filho, com filho e tudo, quando ele passava em mercado, que ele via ela, ele travava, ele não se mexia, ele tinha que sair de perto, ele não conseguia, de trauma da professora. E é uma pessoa da minha idade. Para você ver, esses excessos não são justificados. Mas eu sou favorável ao sistema educacional em que, quando o professor entra na sala de aula, os alunos estejam organizados, dê o bom dia, que o professor também retribua o bom dia, que tenha educação e o respeito. Essa coisa que tem hoje... Nós estamos num excesso também, né? Excesso de liberalidade. Exato. Isso da liberdade, né? Porque que seria liberdade? A gente conversar aqui, trocar as ideias, chegar no senso comum, que é bom ali para o grupo, beleza, democraticamente. Agora, confundiu liberdade com pode tudo. Eu acho que é novo para vocês o que eu vou dizer aqui. Aqui em Ilha Solteira, na época do regime militar, quando terminou esse regime, eu estava no 85. Eu estava no terceiro ano de faculdade já. Então, quando o regime começou, eu tinha 1 ano. Quando ele terminou, eu estava no terceiro ano de faculdade. Então, eu vivi isso aqui. Se bem que no interior, mas vivi. Durou 21 anos, né? Aqui em Ilha Solteira, ainda no regime militar, um aluno da Unesp estava andando na Avenida Brasil sem camisa. Passou, eu não lembro se foi um inspetor ou um PM, não lembro. Sim. Mas alguém parou e mandou ele botar a camisa. Olha que interessante. Faz isso. Você já imagina hoje isso aqui? A TV ia vir aqui. Com certeza, com certeza. E o policial ia ser demitido, ser afastado do cargo da função. São os extremos, né? Os dois extremos, né? Não podia nada, hoje
pode tudo. E aí, nós não chega nesse consenso? E nisso a gente entra em Aristóteles, né? Ponto de equilíbrio, Então, né? não tem. O excesso e a falta são prejudiciais. Então você vai ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é interessante até em economia, né? Exato. Você acha ponto de equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio da empresa? Se não achar, você quebra a empresa. Pastor Paulo, a gente acabou entrando para um lado mais político da conversa, mas vamos voltar para a sua história de vida. Eu quero que o senhor fala para nós ali como é que era a sua vida até o seu chamado, até a sua conversão, né? Em que igreja que o senhor se converteu, que circunstâncias deu dessa conversão, porque de repente falou assim, ó, eu quero entregar minha vida para Cristo. Como é que estava a sua vida nessa época até essa entrega? E uma curiosidade também, se a família já era cristã. Como é que é esse processo, como era? Porque tem histórias de conversão que ninguém da família é e a pessoa se converte. E é perseguida muitas vezes. Exatamente. Se a gente tivesse em pé, eu ia dizer assim, senta que lá vem a história. Tem tempo. A gente tem tempo. Por isso que nós chamamos o senhor que pode. Olha, a minha irmã tinha nascido, a mais velha, nasceu em 58. Sim. Meus pais se casaram em 57. Minha irmã nasceu em 58. Quando minha mãe minha mãe era evangélica desde criança. Que igreja? Batista. Batista. O meu pai não era ainda evangélico. Mas ser evangélico em 50, 60, 70 anos atrás. Sim, No Brasil é uma cultura, né? Eu tenho 60 anos, vou fazer 61. Eu cheguei a pegar bullying na escola por ser crente, por ser evangélico. Eu fazia bullying com crente. É verdade. Eu tinha vizinho crente, eu zoava e tal. Era terrível. Então, minha mãe desde criança, meu pai não. Eles se casaram em 57. Minha irmã nasceu em 58. E em seguida, minha mãe teve outro filho que faleceu com dias de vida, faleceu. A minha mãe teve um problema que ela não poderia mais ter filho. O médico disse a ela, a senhora não pode mais ter filhos. E ela ficou extremamente triste, ficou assim no estado depressivo. E aí ela lembrou de uma história da Bíblia, que foi a história de Ana. Que Ana, vocês devem lembrar, que Ana ela queria muito um filho e ela era estéril. E ela chorou muito na presença de Deus. Ela não conseguia nem falar na oração. Ela apenas mexia os lábios, né? Inclusive, até o sacerdote achou que ela estava embriagada. Sim, o Eli, né? Então, ela chorou muito na presença de Deus, pedindo um filho. E ela fez uma promessa. Se Deus desse a ela um filho, ele seria um servo dele, que seria entregue lá para o sacerdote, para ele trabalharia na obra, né? E a minha mãe lembrou dessa história da Ana. E ela fez a mesma oração. Se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu servo, vai trabalhar para ti. Foi que eu nasci. Então, eu estava predestinado. Então, eu cresci, eu não conhecia essa história. Minha mãe não me contou. Eu cresci levando a minha vida. Ela teve mais, depois dessa oração, mais 2. Mais o meu irmão e depois a minha irmã caçula. Minha irmã caçula trabalha no hospital, ali no Eletro. Meu irmão trabalha na Unesp. Poder da oração. E a minha irmã mais velha aposentou, trabalhava na Unesp também. E eu levei a minha vida, cresci aqui em Ilha Solteira, fiz muita arte por aí. Chegou a frequentar a igreja na infância, ia com a mãe? Toda a minha infância. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro da igreja. Eu tinha falado que a sua mãe era evangélica e o pai? O pai se tornou evangélico em seguida. Ah, tá. Ele não era evangélico. Não, assim que se casaram, pouco tempo ele foi Testemunho batizado. da esposa. O testemunho da esposa. Foi batizado muito rápido. E eu fui levando a minha vida, estudando, trabalhando, fazendo arte com as molecada na rua, tal. Cresci, me formei, trabalhei em vários empregos, tal, me casei. O meu sogro é pastor e eu ajudava ele foi responsável
por uma congregação ali em Seu Víria, eu ia com ele, porque eu sempre fui músico, desde os 13 anos. Instrumento. O meu forte é violão, né? Eu gosto de contrabaixo, gosto de teclado, mas o meu instrumento é o violão. Vou estudar música, um dom natural aí. Peguei violão, sim, violão eu estudei. Violão. Estudei violão. Baixo foi mais consequência, teclado também. Sim. O meu sogro é pastor, hoje é jubilado, né? Mas na época ele estava na ativa e eu estava... Jubilado, que é jubilado. É aposentado, né? Chama de pessoal de casa entender, né? Sim, Então, sim. jubilado é um pastor que Aposentou. aposentou. Porque eu posso me aposentar e continuar trabalhando. Aliás, eu pretendo me aposentar logo, Sim. mas eu não pretendo deixar de trabalhar, né? Porque é a vida da gente, né? É um trabalho difícil lidar com pessoas, muito difícil, mas eu não consigo me ver parando de trabalhar como pastor, né? Então eu comecei a ajudar meu sogro ali tocando nos cultos, ele pregava, eu tocava, tal. Um dia um irmão da igreja chegou lá na sorveteria onde eu trabalhava e me incentivando a ir para o seminário. Não sei o que ele viu em mim, certamente orientado por Deus, e foi lá especificamente para me aconselhar a ir para o seminário estudar. E eu usei todos os meus argumentos possíveis para falar assim, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Inclusive, um dia, o meu sogro foi viajar, pediu para eu pregar a palavra na ausência dele, eu não queria aceitar, tal. Não era para mim, eu ia para a frente só para tocar, tal. Aquele irmão foi embora, eu certo de que eu convenci o irmão que aquilo não era para mim. Passou. Passou. Fui para casa no fim do dia. Só para resumir a história, eu passei a noite em claro, não consegui dormir. Pensando. A minha esposa, como ela é filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, ela tinha medo, morria de medo de casar com pastor. E não casou com sorveteiro. Sim, músico, pelo menos tá bom, né? Com 1 ano e meio de casado, não, com 1 ano de casado, aconteceu isso. E eu passei a noite em claro. Aí, quando a gente acordou, eu falei assim, essa noite eu não dormi. Ela, por quê? Eu contei a história. Falei, Deus está me incomodando. E nós vamos para o seminário. E aí ela disse, bom, se você vai estudar, eu vou também. Vou estudar também. A esposa pode ir junto. Sim. Tem pastora na Igreja Batista? Na nossa, não. Sim. Tem Igreja Batista que tem. Na nossa, não tem. Mas ela faria o seminário para... Ela fez música. Ah, tá. Eu fiz teologia e ela fez música. Nós éramos alunos internos. Nós moramos dentro do seminário. Onde que ficava esse seminário? Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, a Igreja Batista tem um seminário que forma a pessoa para o ministério. Quanto tempo essa formação? 4 anos. 4 anos. É nível 3º grau, né? Aí sai com teologia. Teologia. O senhor sai com teologia. E o meu filho vai começar teologia agora, quer ser pastor. Vai fazer também. E ainda existe seminário hoje em dia? É que mudou muito, né? Agora é faculdade teológica, né? Inclusive reconhecida pelo MEC. Interessante. Então ele vai fazer faculdade. Aí o senhor foi lá e fez o seminário. Fiz seminário, ela fez música. 4 anos e Sim. foi ser pastor onde, quando começou o ministério mesmo de fato? Então, eu estudava no seminário, no último ano, eu tinha poucas matérias, porque no primeiro, no segundo e no terceiro, eu puxava a matéria do último ano. Então, no último ano, eu tinha pouquíssimas matérias, 1, 2, 3 no máximo, a semana toda. Sim. Então, eu tinha muita folga. Foi ali que eu comecei a trabalhar como professor na universidade. Então, tinha dia da semana que eu estava estudando e fazendo prova, no outro dia eu estava aplicando prova, então a minha cabeça ficou uma loucura, né? Mas aí eu pedi demissão porque a igreja de Andradina, aquela da mão, vocês conhecem, né? Esses dias atrás pegou fogo. Eu fiquei sabendo, pegou fogo na igreja. Ali na Rua Ceará. Pegou fogo na igreja. É conhecido como a igreja da mão, ela tem uma mão de concreto. No Ceará ali, eu conheço a Andradina, mas de mente, assim, não estou lembrando. E quase na Paz Leme ali. Então, o pastor de lá me convidou para ser um pastor auxiliar dele. Aí eu fiquei lá 5 anos, eu e a esposa, meu filho, primeiro filho nasceu lá. Em seguida, fui para Inúbia Paulista, já como pastor titular, fiquei lá 3 anos. Inúbia Paulista fica perto de onde? Adamantina. Aquela região. Adamantina,
Lucélia e Núbia Paulista. Dali eu fui para a Igreja Batista Nova Esperança em Paulínia, ali na região de Campinas. Ficamos ali 12 anos e meio. 12 anos. 12 anos e meio. Paulínia é uma cidade muito boa, né? Boa. Inclusive, a igreja aqui ficou sem pastor, o pastor Nelson foi embora, e fizeram contato comigo, perguntando se poderia levar o meu nome para a comissão de sucessão pastoral. Eu disse que não, eu queria continuar lá, tal, né? Mas quando Deus quer, Não tem pra onde correr. não tem para onde correr. E é interessante que a gente não faz nada forçado, Deus muda a vontade da gente, né? E aí, vai te conhecendo, gente. eu disse não e vida que segue. 6 meses depois, fizeram a mesma pergunta de novo. Podemos levar seu nome para a comissão, porque tem uma comissão que vai cuidar disso, né? Certo. Aí eu disse, bom, pode mandar, eu não tenho motivo para sair daqui, mas pode mandar, que Deus já estava me incomodando, né? Sim. E eu vou dizer para vocês que nesses quase 22 anos de ministério, eu nunca tive tão feliz. Sempre trabalhei em igreja top, isso eu não posso reclamar. Igreja grande. Só tem, não grande, Sim. assim, igreja top, assim, de igreja boa de trabalhar. Sim. Nunca trabalhei em igreja assim que dá trabalho para pastor, um povo difícil. Não, nunca. Eu sempre trabalhei em igreja boa mesmo, sabe? Mas aqui tá diferente. Tá diferente aqui. Chegou aqui em que ano, hein? Cheguei aqui subir a igreja aqui? 1º de outubro de 2022. 2022. 2022. É um ano e 4 meses. Recente. Igreja Batista Central. Qual que é o endereço lá? A Avenida Atlântica, 1640. Perto do supermercado Proenço. Bem na frente ali do cemitério, do shopping, né? Então ali o senhor substituiu o pastor, Nelson. faleceu. Não, ele já era aposentado, mas ele parou. Aliás, ele pensou que tinha parado, né? Ele parou tudo, foi para Araçatuba, foi dirigir o seminário ali e tal. Mas aí a Igreja Batista de Pereira Barreto o convidou, ele também relutou, mas veio. Está aqui em Pereira Barreto agora. Interessante. Então o senhor não tem aquele testemunho, né, que muita gente tem de ter vivido no mundão, bebida. Mas eu nunca. Chegou a afastar algum tempo da igreja? Eu não sou ex-nada. Fez nada. Nunca me afastei da igreja. Sempre ali. Sempre ali. Eu não conheço droga. Não conheço, não sei nem. Para não falar que eu nunca vi droga na minha frente, quando eu estava em Paulínia, eu e um outro pastor, nós fomos procurar um pastor amigo lá em Campinas, e nós estávamos num bairro de Campinas procurando a casa desse pastor. E aí nós paramos numa pracinha para perguntar pro adolescente que estava ali, né? No que nós paramos, o adolescente chegou com uma bandeja cheia de crack. Eu olhei, tomei um susto, foi a primeira vez que eu vi crack na minha vida. O que ele falou? Eu falei assim, não quero droga não, eu só quero saber onde mora fulano, ele não sabia e tal, e nós demos linha na Campinas. Você freguês, né? Entendeu, freguês. Ponto, vou atender. Não conheci droga, não conheci álcool, não conheci outra coisa que, se eu falar aqui, ninguém que ouvir esse podcast vai acreditar, mas eu casei com 33 anos, virgem de pai e mãe. Olha só. Primeira vez que eu me deitei com uma mulher foi na minha lua de mel, assim como a minha esposa também. Do jeito que a Bíblia manda. Então, eu sou privilegiado, né? Eu não sou ex-nada. Esses dias eu vi uma matéria do casal que casou os dois virgens. Virou matéria de jornal. Sim. Olha que loucura. Como que as coisas se invertem, né? Isso é uma bênção, porque todo homem sofre tentações. Isso é normal. Todo homem sofre. Só que para mim isso foi uma bênção, porque eu percebo que quando você não teve uma experiência antes do casamento, você passa mais tranquilo pela prova, pela tentação. Sim. Não vou dizer que... Eu não quero vender a imagem que eu sou santo. Misericórdia, eu não sou santo.
Sou santo no sentido de separado para Deus, né? Porque a palavra santo significa separado para Deus, né? Não pecar, né? Não, É. de não pecar. Então, com toda a propaganda para o pecado que existe hoje, para mim é mais fácil porque eu não tive HD limpo. É igual nós teve contato com droga, para nós o Sim. efeito dela não atrai, né? Porque Sim. tivemos contato com droga, se é bom, se é ruim. Interessante quando a gente está num reúne, igual a gente estava reunido agora à tarde lá na prainha, num quiosque daquele. Então a gente está ali com o pessoal da igreja, a gente dá muita risada, a gente um zoando com o outro e brinca demais e dá risada e canta. E aí eu paro e penso assim, puxa, a gente não precisa de álcool para estar feliz, né? Droga, Nem droga, não precisa. que é feliz de verdade. Ô Paulo, você falou que pegou assim todos os seus ministérios, sempre pessoal bom, povo bom, uma história engraçada aí você já contou, né? Procura um pastor, o cara oferece uma bandeja de droga. Rapaz, isso é... Agora sim, história de alguma conversão que te marcou, você como pastor, talvez atendendo uma família, vendo a conversão de uma família, ou uma cura mesmo. Sim. Uma coisa que me marcou, eu estava em Andradina ainda, e uma irmã da igreja foi dar um estudo bíblico para uma senhorinha, e a senhorinha, inclusive, pediu esse estudo bíblico, mas a gente sabia que aquela senhorinha tinha problema de possessão demoníaca. Nós conhecíamos um pouco da história dela. E a irmã chegou para mim e disse assim, pastor, você pode ir comigo dar estudo para aquela senhorinha lá, tal? Eu falei assim, vamos lá. E eu já sabia do histórico dela de possessão demoníaca. Então nós chegamos lá e ela estava sentada na área da casa dela e é daquela casa que tem uma varanda e uma muretinha, né? E a senhorinha estava lá sentada com a bengalinha e nós sentamos na muretinha. E a irmã já ia começar o estudo, eu dei sinal para ela esperar um pouco para a gente sentir o ambiente. E começamos a conversar com ela e tal. E eu sabia que ela estava numa igreja e ela ficou possessa. Ela pegou um banco desses que precisa de 2 homens para pegar. Madeira? Ela pegou o banco e jogou no pastor. E a gente sabendo disso. Então, eu tô lá na muretinha, sentado de frente para ela, a irmã do lado. Eu dei sinal para a irmã, começa ainda, vamos sentir o ambiente, vamos conversar um pouquinho com ela. E aí, conversando com ela, eu percebi que ela fez assim, ó. O que ela fez assim, tomei a bengala dela. Primeira ação minha. Tomei a bengala dela e dei sinal para a irmã ficar do outro lado da muretinha. E essa mulher ficou possessa. E eu e a irmã orando, expulsando o demônio, e um demônio encardido deu trabalho, mas ele teve que sair por causa do nome de Jesus, né? A gente não é nada, mas o nome de Jesus faz com que ele tem que sair. Olha que incrível. Depois de muito trabalho, de muita oração, ele foi embora. A irmãzinha lá, que agora sim, agora é irmã de verdade, a senhorinha, não lembrava de nada que tinha acontecido. Já fez dar um cafezinho pra gente. Olha. E olha só que interessante, isso era num sábado. No domingo, ela ficou liberta naquele sábado. No domingo, ela foi à igreja com a gente. Ela não lia, não escrevia. Ela era completamente analfabeta e nunca tinha participado de um culto. E ela cantou um hino inteirinho com a gente. E não podia ser lendo a letra porque ela não lia. Não sabia ler. E ela cantou o hino inteiro com a gente. E outra coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei maravilhado, é que uma semana depois, nós voltamos lá à casa dela e ela veio mostrar pra gente o jardim dela. Eu olhei para o jardim, normal, cheio de plantas, de flores e tal. Ela falou assim para mim, esse jardim nunca deu nada. Planta nenhuma foi para frente. Agora está aqui. Floresceu.
Faleceu. Então, Em uma você semana. Olha só. a ação demoníaca tá Tava em tudo ali. em tudo Tava que ela fazia. em tudo ali. Coisa de doido. E tem gente que não acredita nessas histórias, né? Tem gente Exatamente. que é cético, né? Demônio não existe. Eu era criança ainda. Lá em 87, 88, eu ia para a escola. Todo dia de manhã, uma menina endemoniada. Você morava lá na região de Porto Primavera, mas virava um tendel na escola. Naquela época não tinha, que eu falei, não tinha noção de que era isso. Ficava um demônio na menina. A criança tinha uns 7 anos de idade, mas fazia um regaço na escola. Só que Uma coisa. em 87, 88, eu lembro muito bem. Agora, um constrangimento que eu passei lá em Paulínia, Hum, lá tem um projeto que chama Projeto Férias, que reúne a juventude de todas as igrejas da cidade. E aí e tem culto toda segunda-feira, segunda e quinta, no período de férias, né? Então, cada encontro é numa igreja. E me convidaram para pregar, e o encontro seria na igreja quadrangular. E eu fui pregar para a moçada, né? Templo cheio, na minha igreja, né? na sua igreja. Aí eu tô lá, e na igreja batista nós não temos o costume de usar óleo para ungir. É um costume que a gente não tem. Uhum. Na quadrangular tem. Então, tinha lá uma bandejinha de vidro, a bandeja era de vidro, cheia de vidrinhos com óleo. E essa bandeja estava no chão do lado do púlpito. E o púlpito era alto, uns 80 centímetros de Sim. altura, assim. E eu estou pregando ali no púlpito, e eu saio do púlpito e vou para a lateral do púlpito e meto um bicudo ali na bandeja, ela cai lá embaixo e vai caco de vidro para tudo que é lado. Aí você imagina o meu constrangimento no meio da mensagem, dar uma gafe dessa. Vergonha. Eita, mas foi um acidente, né? Mas a vergonha é grande, né? o senhor é membro dos PM de Cristo, Sim. capelão do PM de Cristo. Sim. Explica um pouco desse trabalho, quando é que o senhor começou a fazer esse trabalho, para o pessoal de casa entender que é um trabalho importantíssimo feito com os policiais aqui em São Paulo. A ideia é a seguinte: o policial ele ajuda muita gente. Ele ajuda casais em crise, casais com briga, chama a polícia, o policial vai lá, tal. E muitas vezes o policial vai acudir, vai atender um casal em crise, e muitas vezes ele mesmo está em crise na casa dele. Porque é um ser humano como todo mundo, que tem os seus problemas como todo mundo tem, né? Tem enfermo na família. Às vezes ele vai socorrer alguém, mas tem um lá na família dele doente. Tem um problema sério lá, né? Então, a ideia é a gente dar esse suporte para o policial, porque ele dá suporte para muita gente, mas ninguém está aí para dar suporte para ele. Suporte espiritual. Espiritual, emocional, né? Então, é um trabalho que aqui em Ilha Solteira, eu ainda não estou atuando como eu ainda quero chegar lá, porque nós estamos limitados ainda a ir ali na companhia, a gente lê a Bíblia, a gente ora juntos ali e tal, né? Mas eu quero conquistar ainda a confiança de todo o pessoal, porque eu quero saber o policial que está com um enfermo em casa, para a gente ir lá fazer uma visita, claro, caso ele queira, claro, né? Porque ele que tem que, Querer. né? A administração, como que diz, Comando. o comando pode me mandar lá na casa dele, ele que tem que pedir. A pessoa tem partido quem está Tem precisando, né? que partir dele, né? Então, assim que, com o passar do tempo, eu espero chegar a esse nível de confiança com o policial. Assim como aconteceu em Paulínia, lá já estava lá há muitos anos, teve um dia lá um policial que teve um problema com a namorada, brigaram, separaram, ele estava mal demais. Para quem ele ligou? Para mim. Aí eu falei, vamos conversar, nós fomos lá para a praça de alimentação do shopping conversar. Então, isso é muito bom, né? Você dar esse suporte. Refúgio, né? Então, eu espero com o tempo e ganhando a confiança do PM,
para que a gente estreite esse laço. Então, o senhor começou lá em Paulínia esse trabalho, Vai ser em Paulínia em 2016. 2016. Então, o senhor é capelão auxiliar lá do PMs de Cristo, esse Sim. trabalho. É um trabalho voluntário, porque tem a Marinha, eu sei que tem capelães De carreira. de carreira, Sim, né? exército, né? Tem. Capelão de carreira. Inclusive, eu já vi anúncios assim na mídia de abrir concurso, né? Teve um dia que eu vi lá concurso para 3 capelães, 2 padres e um pastor evangélico. Sim. Então, eles discriminam assim, né? Antigamente, acho que só tinha padre, né? Capelão, né? Acredito que sim. Hoje tem para pastor evangélico, mas tinha uma época aí que era só padre. Sim. Na Segunda Guerra Mundial, foi um capelão batista para a guerra. Segunda Guerra. É, Legal. foi para a Itália um capelão batista, um pastor batista. Bacana. Mas era raro, né? É que, na verdade, o trabalho PM de Cristo aqui, pelo menos na Ilha Solteira, o senhor é pioneiro, né? Sim. Nunca teve, né? O E, PM de Cristo e uma aqui. coisa que eu faço questão é que eu não vou à companhia, assim como eu não vou, eu tenho outros pontos aqui na cidade que eu vou fazer uma devocional com o pessoal, a gente vai ler a Bíblia, o que eu faço lá na PM, né? Sim. Toda semana eu estou lá na oficina do Rascunho, eu estou lá no restaurante Tóquio, eu estou lá na Mix Financeira, eu Sim. estou lá toda terça à tarde, nós estamos lá no Centro Dia, né? A gente vai lá cantar com os velhinhos, lá com os idosos. Então, Bonito. e uma coisa que eu faço questão, a gente não toca em nome de igreja. Porque Isso é primordial. Igreja Batista não salva. Eu sempre faço questão de frisar isso. Igreja Batista não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E nós estamos levando a palavra de salvação ao consolo, à paz de Jesus. E não precisa citar nome de igreja, né? Defender a placa da igreja. Defender Você a pode placa. ver que lá na companhia eu nunca. Se alguém me pergunta de qual igreja você é, eu falo. Sim. Mas eu jamais falo, olha, você precisa. Nem convite para ir ao culto eu faço. Nem convite. Partir da pessoa, né? Sim, sim. Porque nós estamos aqui, eu estou aqui em Ilha Solteira e eu sou bancado pela igreja, eu não desenvolvo nenhum outro trabalho. Estou aqui em função da igreja, 24 horas por dia, pela igreja, mas a igreja me banca para eu trabalhar para a cidade. Se eu pastorear a cidade ali. Sim, se eu faltar a um compromisso com a igreja para atender alguém de fora da igreja, a igreja fica até feliz. Sim. Com certeza. Já pediram para fazer casamento. Nem o noivo nem a noiva são evangélicos. Pode ser até ateu. Quer que eu faça o casamento? Faço. Quanto que custa? Nada. Não. Vai ter bolo lá por um pedaço. Bastante pedaço de Guaraná. Ô, Paulo, a gente está falando aí, né, do ministério. Você já está nesse trabalho há muito tempo. O que mudou na maneira de cultuar? Tem alguma transformação histórica que vai acontecendo? Olha, antigamente era assim, hoje está desse Tem jeito. muita mudança. Muita, muita mudança. Eu costumo dizer, William, que uma coisa que é inegociável é a Bíblia. Isso a gente não negocia. Princípios bíblicos, nós não negociamos. É isso. Já houve quem dissesse aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, ela não tem que ser atualizada. A Bíblia é a Bíblia e não há negociação. É o texto bíblico, é o que nos dirige. Agora, a forma de cultuar, ela é dinâmica. Ela passa por transformações. Agora, em agosto, eu completo 22 anos de ministério. Há 22 anos atrás, era uma coisa completamente diferente de hoje. O jeito de cultuar. As músicas, né? Então, a gente muda o jeito de cultuar, mas a essência é a mesma. Muda a roupagem. A essência não pode mudar. Certo. A palavra de Deus precisa ser exposta. Mas a forma muda. E precisa mudar. Precisa se adequar, né? Precisa. Adequar conforme, né? Não dá para tocar, né? Voltar lá
no órgão, né? Hoje o pessoal está com uma música mais moderna, você vai tocar órgão para um jovem, hoje ele vai olhar. Peraí. Nem fica. É isso que eu tô falando. É uma roupagem nova. Eu costumo dizer que a Bíblia é a mesma até lá no céu, né? Quando o diabo resolveu quebrar os princípios, e fora, não muda, né? Não muda na terra e não muda no céu. Você já fez sua vontade, tanto na terra. Os meus 2 filhos são músicos. Sim. E eles são meus braços direito e esquerdo lá na igreja. Então, é um estilo completamente diferente. O jovem é jovem, né? O meu filho, os dois. Eu tenho aí 40 e tantos anos de músico. Os dois tocam melhor que eu. Mas é uma outra pegada, é um outro estilo, é tudo diferente. Então, se você não acompanha as mudanças, você vai ficando para trás e você vai fechando portas. Então, a mudança que fere princípios bíblicos, eu descarto, não tem nem conversa. Mas há muitas mudanças que não ferem princípios bíblicos. Um culto contemporâneo é muito gostoso, com músicas mais alegres. O pessoal tem liberdade de bater palma, de erguer as mãos, de dançar. Sim. Isso não fere princípios bíblicos. Com certeza. Né? Então, é muito gostoso quando você vê o povo adorando a Deus, sem barreiras, é muito bom. Pastor Paulo, você é provocativo agora. Vou fazer uma pergunta talvez filosófica, mais provocativa. Se Deus existe, por que tem o mal no mundo e por que tem tanta desgraça no mundo? Olha, se Deus fosse erradicar o mal, a gente morreria porque nós somos maus. A gente ia junto. A gente ia junto. Então, o profeta Isaías, ele escreve uma coisa interessante. Deus dizendo, eu criei todas as coisas. Eu criei o bem, eu criei o mal. Tudo foi Deus que criou. Então, tem muitas coisas que nós não temos a resposta. Não adianta. Você pega lá o teólogo mais dedicado do mundo, ele não vai ter respostas para muitas coisas. Por que Deus não evitou o mal? Ninguém sabe. Mas está ali, o bem e o mal. Eu tenho uma teoria para isso. Posso falar? Pode? Bom, a minha teoria é, vamos pensar o cenário lá no céu. Tudo uma maravilha, certo? E aí diz a Escritura que Lúcifer, que era um anjo de luz, ele no seu coração desejou ser igual a Deus. Nesse momento aí, houve a persuasão, né? A terça parte dos céus. E aí a pergunta que a gente já deve se fazer no reino celestial é por que não houve uma intervenção direta de Deus? É porque Deus, ele é amor pleno. Ele é o amor que fala dentro da teologia, né? Amor ágape. Ágape. Não sou teólogo, mas se eu pegar a etimologia da palavra, um amor sem condições. Então ele é justo. Então ele deu tempo para que Lúcifer se arrependesse das suas ações, mas não houve o arrependimento. Aí, eu pensando sobre isso, e pensando sobre o bem e o mal, tive um entendimento de que o mal, na sua origem, não foi criado por Deus. Lúcifer foi. Mas não fala que na origem tinha o mal. Só que Lúcifer, ele tornou-se mal. E como existe o livre-arbítrio, Deus, ele não pode simplesmente interferir para que todos sejam... Você está na frente do pastor Batista. Boas pessoas. Não, eu não sou pastor nada. É meu ponto de vista. Okay? Ponto de vista. Mas, enfim, nessa lógica aí, dado a questão do livre-arbítrio, Deus, ele não... no meu pensamento, ele não pode fazer uma intervenção direta. Agora, pensa assim... Aquela pessoa que está só tendo coisas ruins, aquela pessoa que vive no meio, como o Alexandre falou, por que tem tanto mal, tanta desgraça? O que é que aquela pessoa está buscando? Porque se ela passar a olhar para Deus, o mal se afasta dela.
as coisas ruins vão se afastar dela. Olha, uma coisa que às vezes o homem questiona Deus, mas tem a própria vida do homem. Vou dar um exemplo. O cara engravida uma menina. Quer dizer, ele não deveria ter feito isso. Primeiro, porque ele não é casado com ela. Já quebra um princípio de Deus ali. Isso. Aí vai nascer uma criança. O cara não assume. Dá linha na pipa. O mal ganhando força. O menino vai crescer sendo criado pela mãe solteira e uma avó. Ele não tem a figura do pai ali presente. Já tem uma distorção ali. Isso, é verdade. Ele já vai crescer com uma certa revolta, rebeldia. E aí ele vai dar trabalho para quem? Para o Sargento Nunes. Com certeza. Isso vai sobrar para nós e provavelmente ele não vai respeitar a autoridade porque ele não teve a autoridade primária. Ele não vai respeitar professor, não vai respeitar policial. Se ele for para a igreja, ele vai ter dificuldade de respeitar o pastor. Então, você vê, o mal vai criando forma e vai se expandindo. Esse menino, ele vai ter um filho também. Sim. E ele, provavelmente, há uma possibilidade muito grande dele agredir a esposa, se ele tiver. Ele vai maltratar o filho vai crescer ainda mais rebelde que Vai ele. descarregar as frustrações. E aí você fala assim, onde é que está Deus? Ah, peraí. Como é que começou tudo isso? Quem construiu isso daí? Exatamente. Quem que construiu isso daí? Então, a maldade está no coração do homem. O homem é mau. A Sim. natureza dele é terrível. A natureza humana é ruim. O coração do homem é tão mau que eu já questionei Deus algumas vezes. Senhor, por que eu, pastor? Por que eu? Porque eu não quero que ninguém pense que eu sou mais puro que qualquer um. As lutas são as mesmas. A responsabilidade que é maior, porque Deus vai me cobrar algumas coisas que Ele não vai cobrar de ninguém. Mas como eu sou pastor, Ele vai me cobrar. Essa é a diferença. A missão é maior, né? Sim. Exato. Então, você pega o diabo quer nos derrubar, mas ele vai empreender mais forças para derrubar quem? O pastor ou qualquer membro da igreja? Qual vai ser o estrago maior? Se ele derrubar o pastor, o strike é maior, né? Sim. Então você vê que a gente, mesmo sendo como todo mundo, pecador como todo mundo, a gente precisa se esforçar mais, porque a luta é maior. E aí, Paulo, você fez uma reflexão interessante. Quem é que tenta derrubar a gente, né? Então, a gente está falando aqui há várias nomenclaturas, né, na Sim. escritura, e a diferença de ação, o princípio de ação de Deus e do maligno. Então, o que o maligno faz? Ele te apresenta algo como doce e bom, e depois, entre aspas, ele te apresenta, e depois ele te derruba. Só que, como que ele faz? Ele faz de um modo forçado. Sim. Né? Agora, e Deus? Deus, ele não força. Não força. Ele deseja que você, no seu coração, chegue-se até ele, e aí você recebe as bênçãos. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é amargo. É morte. Sim. Né? Então o pecado ele é apresentado como uma coisa boa. Você pega hoje, o que é mais consumido hoje? Que tipo de filme é mais consumido hoje? Pornografia. Pornografia. A princípio, o cara fica extasiado, que negócio legal. Mas isso vai atrapalhar a vida. Se ele for solteiro, vai atrapalhar lá no casamento. Se ele for casado, vai detonar o casamento dele. É morte. Amor, não vale a pena. Mas ele quer aquilo, porque aquilo, a princípio, é bom. Bom entre aspas. Traz um prazer momentâneo. Esse prazer é momentâneo. É uma espécie de droga, né? Pastor Paulo, vamos para mais uma pergunta que às vezes a resposta é filosófica, né? Quem criou o mal, se é parte para uma filosofia, de fato. Só dessa perguntinha dá uma live, né? O mal é um ser, o mal é um sentimento, o mal ele é produzido por nós, né? Então a gente vai para a filosofia.
religião e política se misturam? Olha, a política está na vida da gente, né? A política está na vida. Você não pode se esquivar da política e você não pode se esquivar da religião, porque você precisa de Deus. O que significa religião, né? É uma religação com Deus, porque a gente estava separado de Deus. Hoje a palavra religião está um pouco deturpada, né? Sim. Mas religião nada mais é do que religar ao Criador, né? Há uma religação. E política está aí na vida da gente, né? Por exemplo, determinado governo vai perseguir a igreja. Nós conhecemos aí países onde o evangelho é proibido. Há muitos países onde o evangelho é proibido. Nós temos missionários em países fechados. E eles entram lá, eles mudam de nome, e eles entram lá como professores de educação física. O Brasil é conhecido, o país do futebol, apesar que perde de longe para o futebol europeu, mas ficou aquela carga, né? Sim. Aquela. Questão dos títulos mundiais, né? Acho que tá pesando. Sim. Então, como o país é muito conhecido pelo futebol, os missionários têm entrado nesses países como professores de educação física. Estrategicamente. Então, eles vão lá, dão a sua aulinha e vão apresentando Jesus de uma forma muito sutil, porque se ele for pego, ele é expulso do país. Quando não, nos países até pena de morte. Pena de morte. E se eles pegam o missionário, eles mandam embora do país. Se pega o nativo que recebeu Jesus do seu coração, ele é preso, é possível até que seja morto. Então a coisa é muito séria. O pessoal não acredita, né? Que ainda existe isso daí. Tem, e hoje existe, né? Então, há uma certa ideologia aí que querem implantar no Brasil e que o primeiro perseguido é a igreja. Então, nós vivemos isso. Né? Isso está dentro da vida das pessoas, a política, né? 2022 a gente teve um afunilamento dessas discussões, né? Mas o senhor acha que o político pode usar o púlpito numa igreja, por exemplo, para falar de política? Ou a gente acabou extrapolando esse limite ali? A gente precisa estar envolvido na política, porém há um limite entre o sagrado, né, e o cotidiano, né? É com muita tristeza que eu sei de casos de que o político chega na igreja e tem um microfone no altar. Sim. Na nossa igreja, quando nós recebemos a visita de um político, nós agradecemos. Está aqui, nós agradecemos a visita do William, candidato a prefeito. Né? A gente agradece a participação dele. Pronto. Ele jamais vai ter o microfone. Jamais. Anunciando ali, mesmo porque um deles já é até prefeito, é político, você vai anunciar uma autoridade que está ali no local, sim, mas só pelo protocolo ali, né? Sim, mas nada de, vem cá, você é político, eu vi político em 2022, além de falar no microfone da igreja, tomar ceia, e o camarada nem evangélico não é. Sim. Está tomando ceia, daqui a pouco ele está dando ceia para os outros, quer dizer, não, a gente acabou metendo o pé pelas mãos, né? Sim. Então tem um limite ali, né? Sim. Desse envolvimento. Não dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Isso é uma posição minha, tá? Não é da igreja, é minha. Posição pessoal minha. Eu prefiro votar em políticos evangélicos. Não importa se é batista, se é presbiteriano, se é da Assembleia de Deus, não importa. Eu prefiro votar em políticos evangélicos. Agora, se ele for pastor, eu jamais vou votar. Então não vamos volta aqui. Pastor Paulo, né? O senhor é a favor de pastor, de sacerdote ser político? Jamais. Ele não foi chamado para isso. Não sou a favor de médico político. Não quero entrar aqui na questão que nós temos histórias aqui de médico na política. Não voto em médico na política. Porque o médico é um sacerdócio como o pastor. Então, eu não voto em pastor. Não voto.
pode ser amigo meu, pode ser muito chegado. Eu tenho aqui na, O que é maior? Será que aqui na, eu vou chamar? então, Eu penso sim. aqui na cidade eu tenho pastor parente meu, amigo meu, mas eu não voto em pastor. Às vezes Deus se equivocou no chamado, né? Chamou ele para pastor, de repente, lá no meio do caminho, Deus falou: não, acho que eu errei. Era para você ser político. Eu errei. Eu já tive esse desprazer de falar isso daí. Sim, Uma pessoa vai, então, teve um erro no chamado aí. sim. E aí, Paulo, falando de política aí, pensando no cenário brasileiro, você acredita que o Brasil ele tem jeito? Acredito. Acredito que tem jeito. Esperança no país. Só que vamos pensar assim. É a minha forma de pensar, tá? Que pode divergir de vocês. Mas todo mundo aqui, todo mundo assim, estou generalizando. As pessoas falam muito mal de políticos, que político rouba, que político é corrupto e tal. Mas se a gente for pensar, o político, ele é uma amostra da sociedade. A nossa sociedade Exato, no extrato. a nossa sociedade é corrupta. Você já ouviu falar de atestado falso? Você já ouviu falar de Sky Gato? Ixi, Então, nós temos aí uma série de coisas que tá na prática do brasileiro. O tal da Lei Gerson. O brasileiro, ele quer levar vantagem. é E verdade. dessa população corrupta, que ela ama a corrupção, que ela vota em corrupto, porque se ela vende um voto a troco se ela vende o voto por um botijão de gás, é lamentável. Se ela vota por causa de uma nota de R$ 200, Mas tem isso ainda no Brasil? Mas e como tem? Tem gente que vota. Então, se a população faz isso, ela está dizendo: eu amo a corrupção, Patrocina a corrupção. patrocino a corrupção. Então, ela vai eleger o político corrupto que compra o voto. O político corrupto está lá, aí depois todo mundo vai falar mal dele porque é corrupto. Mas quem pôs ele lá? Quem pôs ele lá é cúmplice. Não tem que reclamar. Então, isso é cultural. Então, quando eu oro pelo Brasil, e eu sempre oro pelo Brasil, eu sempre clamo a Deus pelo Brasil, eu oro sim pelos políticos, que a Bíblia ensina a orar, pelos governantes, mas eu peço a Deus pela população do Brasil, para que não seja tão corrupta. O povo é corrupto. Tem muita coisa errada no povo. O dia que as pessoas aprenderem a votar sem pensar em favores pessoais, mas fulano rouba, mas faz. Mas peraí, ele não foi eleito para fazer? Fazer é obrigação. Chega, dói no ouvido essa frase. Mas você já pensou se as pessoas começam a me elogiar porque eu faço visita aqui, visita ali, atendo aqui, atendo ali? Quem vai me elogiar se é a minha obrigação? Se alguém vai te elogiar porque você fez um trabalho lá e desmantelou uma quadrilha, legal, parabéns, mas é o teu trabalho. Pô, ele é corrupto, mas ele é um bom policial. Como assim? Mas faz, mas prende. É um pouco mais prende. Então, esse negócio de roubo, mas faz, não existe. Ele faz, é obrigação dele. Sabe o que eu acho engraçado? O político, ele pega o seu dinheiro, libera a verba para você e você agradece ele, mas poxa, o dinheiro não é meu. Dinheiro, a verba para o hospital tal. Ele vem, toca aquela trombeta na frente, aí eu fico pensando, poxa, mas esse dinheiro é meu. Lá em Paulínia, filmaram o político mais forte da cidade. A eleição que ele se candidatava, ele ganhava. Ele era muito forte na cidade. Fortíssimo. Como é que quebraram? Como é que quebraram a sequência dele? Filmaram isso aqui, ó. Filmaram ele comprando voto. E soltaram nas redes sociais. Quebrou, acabou, cara, acabou. Que bom, né? Faltava ter ganhado, né? Mesmo praticando isso daí. Tentou, não conseguiu mais. Ainda bem, porque nós estamos num nível de população que mesmo a pessoa sabendo, mesmo a justiça atestando que aquilo é verdadeiro, só vota.
Ela vota por causa de favores pessoais. E nós não podemos pensar no favor pessoal. É. Todos esses sinais aí mostram que nós estamos no final dos tempos ou ainda não? Tem muito tempo pela frente ainda. Olha, dá a impressão que já está acabando. Dá a impressão que o tempo está no fim. Só que é difícil dizer, porque a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é um dia 1000 anos. Sim, Então a gente não tem como saber. Se a gente for ver a história da humanidade, nós vemos aí um pêndulo, né? Que ele vem aqui, bate no estoicismo, que tudo é pecado, e aí ele vai e bate lá no hedonismo, que é o prazer que vale a pena. liberado. Está liberado. Então, eu estou achando que a gente está batendo ali no último degrau do hedonismo. Vai ter que Né? voltar uma hora. Tem que voltar, não é possível. Ou Jesus volta, ou o pêndulo começa a retornar, porque o legal é quando ele está embaixo, né? Porque no estoicismo também é pecado, que tudo é pecado. Nada pode. Nada pode. Você não pode ver a esposa nua, que é pecado. É o estoicismo. Sim, É no estoicismo que eles chegaram à conclusão que Maria morreu virgem. sim. É no estoicismo. Tudo é pecado. Virgens. É. Extra virgem. Tudo é pecado no estoicismo. Também, a minha mãe sempre diz que tudo demais é castigo, né? Você pega um sorvete muito delicioso, se você encarar um pote de 7 Sim, quilos, exagerado. vai ser ruim. Vai passar mal. E se não tiver e ficar com vontade, também vai passar mal. É o equilíbrio, né? Equilíbrio. É o equilíbrio. Falando essa questão, né, de corrupção, de voto, etc., uma característica interessante nesse país nosso é que já houve tanto conflito político, pessoas morreram, ocorreram lutas, leis para retirar o chamado voto de cabresto, onde as pessoas eram obrigadas a ir lá e declarar o voto abertamente. Hoje, tudo sigiloso e secreto, a pessoa vai lá, vota, eu votei no fulano, mas é para o voto ser secreto. Como assim? Sim. Então tem uma distorção, né, Sim. no viés político brasileiro. E em relação ao anticristo? Ele está vivo, não está vivo? A Bíblia diz que O que está, você né? pensa A sobre Bíblia diz que isso? está. O que você imagina? O espírito dele está aí já, o sistema dele já Tá indo. Olha, a Bíblia diz que quem diz que Jesus Cristo não veio em carne é o anticristo, né? São vários, né? É, Vários anticristos. vários anticristos. E hoje é interessante que há uma parcela da população que não quer nem ouvir falar de Deus. Mas tem uma parcela da população pedindo, pelo amor de Deus, fale para mim de Jesus. Clamando. Fale de Jesus para mim. Então, há muita gente que faz questão de dizer, não, eu não creio em Deus, Deus não existe. E vai ser até o dia que a turbina do avião começar a pegar fogo. É, Na hora que pega fogo, ele fala: Ah, meu Deus do céu! tem que apertar. É. Mas eu creio que, sim, já está vivo e tem vários deles por aí. E em relação à igreja, né? Como que a igreja, o que você acredita que as igrejas, como um todo, pensando o cristianismo como um todo, devem fazer para servir de uma forma melhor a comunidade, o mundo cristão? Sim. Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é expor a palavra, que é a Bíblia, que a gente chama de palavra de Deus, é expor a palavra para que haja transformação de vida, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pela palavra, né? Quando a gente consegue transmitir o evangelho, o legal do ministério, por exemplo, que ministério lidar com pessoas não é nada fácil, mas o legal de ver as pessoas sendo transformadas por Jesus, ex-ladrão, ex-usuário de drogas. Eu trabalhei com um líder na minha igreja, líder de adolescentes, que ele foi usuário de drogas. Hoje ele é líder na igreja. Quando a gente vê casais se acertando por causa do evangelho, isso não tem preço. Não tem preço. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar a mensagem de Jesus.
Agora, não pode ser só isso. As pessoas precisam de assistência, muitas vezes assistência social, né? A, a igreja tem um papel na sociedade que o próprio governo não reconhece, porque o governo, não, além de não ajudar, ainda cobra muita coisa da igreja, né? Inclusive, tem um projeto aí, o pastor, por exemplo, ele é livre, a igreja é livre de algumas taxas, por exemplo, como o IPTU. Já estão querendo cortar tudo isso, né? Então, a igreja presta um serviço para a sociedade que o próprio governo não enxerga. Quantos trombadinhas saem das ruas e estão dentro da igreja? Quantos estupradores já não estão mais na rua, estão dentro da igreja? Quantos maridos que espancavam a esposa e foram transformados pelo poder do evangelho? Isso o governo não enxerga. Tira a noção de Deus e o caos está instalado. Pronto, aí tá. Está instalado o caos. Algumas pessoas perguntam, né? É uma baita da ignorância. Por que a igreja não paga imposto, né? Por que se o governo fosse manter institucionalmente uma organização para recuperar drogado, recuperar viciado, recuperar bandido, imagina quanto isso custaria para o governo. Sim. Quem que faz esse papel hoje com maestria, com todos os pesares, com todas as dificuldades, sem a ajuda do governo? Pelo contrário, o governo deveria ajudar a igreja, porque a igreja faz um papel social insubstituível. A igreja, eu estou falando pelos batistas, tá? Nisso eu não posso responder por outra igreja. Mas a Igreja Batista não aceita nenhum recurso do governo, não aceita, por princípio. Só que o que a gente queria é que eles só não atrapalhassem. Só não criasse encargos, né? Sim, Encargos. sim. Dependendo do governo, ele persegue a igreja. E no Brasil, nós já estamos sendo perseguidos. Por exemplo, dependendo do pecado que você denuncia e que está na Bíblia, você é processado. Vai achar uma cadeia, né? Sim. Chegamos nessa fase. Tem certos tipos de pecado que você pode pregar contra o não matarás, você pode pregar sobre você não pode roubar, você pode denunciar muitos pecados, mas tem alguns que vocês sabem do que eu estou falando. Sim. Se você denunciar esse pecado, você é processado no dia seguinte. E daqui a pouco é capaz de querendo proibir e falar não roubarás, do jeito que está aí. Sim, né? sim. E Sim. se a gente levar para um ponto mais assim, vamos colocar as palavras certas, né, para a gente não meter os pés pelas mãos. Esse pecado aí que o senhor fala, ele destrói a sociedade. Destrói. Porque se a gente incentivar ele, a gente descontinua a sociedade, o crescimento populacional. Acaba a família, Acaba a família, desestrutura a célula máter, que é a família, que é a primeira coisa que Deus criou. Primeira instituição que Deus criou. família. A família tradicional. A família tradicional, né? Se a gente mexe nesse núcleo central, a gente está criando o fim da humanidade. Literalmente. Aí a igreja vem, não pode por isso e por isso, porque há consequências. Cadeia. Então a gente está que nem o senhor falou, no pêndulo. A gente está chegando num ponto que o negócio, o pêndulo vai se soltar e vai... Vou dar o exemplo da Bolívia. 360 graus, ele vai voltar. Eu vou citar 2 exemplos de países que eu soube de casos de pessoas próximas. Sim. Né? Bolívia. Pastor amigo meu, que inclusive faleceu de Covid, infelizmente. Pastor boliviano. Eu estive lá na Bolívia, conheci o trabalho dele de perto, conheci várias tribos indígenas que ele dava assistência. Né? Nós fizemos essa viagem para lá. Sim. E a gente nós acompanhamos de perto que o governo proibiu a proclamação do evangelho no tete-a-tete. Se você fosse pego falando de Jesus para alguém na rua, você ia ser processado, você ia ser preso. Como a China não pode pregar. Não pode. Não pode pregar o evangelho assim. Portugal, tem um amigo meu lá. Portugal, se você abordar alguém para falar de Jesus, chama a polícia. Você é preso. Que ponto que a gente chegou aí, e o Portugal é um dos berços do cristianismo. Sim.
E não está longe para acontecer isso no Brasil. Não está longe. Muito perto. Então, esse foi mais um Eureka Cast. Hoje nós tivemos a grata presença aqui do pastor Paulo, da Igreja Batista Central de Ilha Solteira. Fiquei muito feliz pelo convite, muito grato mesmo. Eu fiquei feliz de ter aceitado o convite, estar aqui presente nesse bate-papo A gente legal. agradece, já está convidado para voltar mais vezes. Aí a gente trazer temas específicos, quando chegar tipo um Natal, trazer uma palavra, Sim. algo mais específico pessoal. Pastor, vou pedir para o senhor fazer as considerações finais, deixa uma mensagem para o pessoal de casa. Fique à vontade. Então, o que eu queria dizer, eu já disse aqui, mas eu quero reforçar, é que eu estou aqui para trabalhar pela cidade. Né? O meu desejo é servir a cidade. Aconselhando, acompanhando, expondo a Como é que palavra. funciona lá o horário? Se alguém precisasse de uma assistência agora do senhor, como que ele encontraria? O senhor mora lá na igreja? Como é que funciona? Não, eu moro aqui nessa rua. Sim, o senhor está aqui. Rua Castores. Funcionamento das pessoas encontrar o senhor. Olha, como eu amo fazer visita, às vezes você não me acha nem em casa e nem na igreja, Sim. né? Mas na igreja é mais fácil me encontrar nas manhãs. De manhã o senhor está lá. De manhã eu tô lá. Segunda-feira é minha folga, então eu não apareço por lá, eu tô por aí, né? Sim. Apesar que mesmo precisando de mim, mesmo na segunda-feira eu tô a postos, né? Sim. Mas de terça a sábado é mais fácil me achar na igreja pela manhã. Se alguém vira minha moto preta lá na frente, eu tô lá. Só apertar que Só chegar e vai ter um apoio ali. Sim. Se tiver ao meu alcance. Então não importa a religião da pessoa. Chegou lá, precisou de uma oração, de uma palavra. Não precisa ser. Pode ser até ateu, pode me procurar. Se tiver ao meu alcance, vai ser atendido. Obrigado. É isso aí, né, Alexandre? Eu que agradeço. Deus abençoe. Lembrando, pessoal, Esse foi mais um Eureka Cast. Aqui, ó, nessa câmera aqui, Alexandre. preciso lembrar o pessoal que essa gravação a gente tem gravado, só para o pessoal de casa entender como é que é a rotina aqui do Eureka Cast. A gente tem gravado toda segunda ou terça-feira e a programação vai ao ar na próxima segunda-feira, toda segunda-feira, às 19 horas. Tem vídeo novo no canal Eureka Cast, tem um convidado novo, como tivemos hoje aqui o pastor Paulo, a grata presença do pastor Paulo. Exatamente. E aí, pessoal, lembrando vocês aí que é muito importante se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like, aquela curtida legal, para que a gente continue entregando conteúdo relevante, de qualidade, gratuito para vocês. Esse aí foi mais um Eureka Cast. Um forte abraço. É isso aí. Paulo. Aê, garoto! Deus abençoe. Obrigado. Vocês também.